Olá, senhores, aqui é o professor Edson. Seja bem-vindo à nossa aula sobre gases ideais. Ok, vamos começar a nossa aula com algumas aplicações dos gases ideais. Na primeira imagem temos um carro de Fórmula 1, que os engenheiros automobilísticos eles estudam o processo da queima de combustível vaporizado no motor. Qual que é o objetivo? O objetivo é você ter uma noção de eficiência e desempenho, ok? No segundo caso, você vê um copo de chopp e o colarinho branco. Então aqui os engenheiros da indústria de bebida, eles estudam como os gases é capaz de produzir esse colarinho branco em um copo de chopp. Lembrando que o colarinho branco ele serve como um isolante térmico, conservando, mantendo a temperatura da bebida por mais tempo. Aqui na nossa terceira imagem a gente tem um pão que os gases ideais ele é estudado pelos galera da engenharia de alimento, estuda a taxa de produção de gás, processo de fermentação quando o pão está sendo assado. Então é importante você saber essa relação para que você possa controlar o processo. E aqui a gente tem também que os meteorologistas eles estudam o processo de troca de calor entre o oceano e a atmosfera e seus efeitos na condição do tempo. E por fim, os engenheiros biomédicos eles estudam um tempo mínimo que o mergulhador deve levar para subir até a superfície, para que ele não tenha o risco de ocorrer a produção de bolhas de nitrogênio em seu sangue, e podendo ser até fatal, já ocorrendo vários acidentes em situações semelhantes, ok? Então essas são algumas aplicações dos nossos gases ideais. Então, para poder estudar as equações de gases ideais, a gente tem a equação de Clapeyron. Essa equação ela descreve o comportamento de um gás ideal, levando em conta três variáveis, sendo ela pressão, temperatura e volume. Aqui é interessante você imaginar um recipiente fechado, no qual no seu interior a gente pode colocar algumas moléculas ou átomos de determinada substância, por exemplo, um oxigênio. Então, se a gente for pegar a primeira variável, a pressão, como é que ela vai ser produzida no seu interior? Ela vai ser produzida pela colisão dessas partículas com a parede do nosso recipiente fechado. Então, quanto maior o número de colisão, maior vai ser a pressão. Temperatura. A temperatura está relacionada com a nossa energia cinética das nossas moléculas. Quanto maior essa energia cinética, maior será a nossa temperatura. Ou a gente pode pensar também como o grau de agitação das moléculas. E por fim, o volume é o volume do nosso recipiente. Então, juntando essas três variáveis, a gente tem a equação dos gases ideais. Então, a gente tem aqui PV é igual a nRT. Aqui P é pressão. Ela pode ser medida em atm, newtons mais quadrado, milímetros de mercúrio, pascal, etc. A gente tem também que nosso volume tem que ser obrigatoriamente em litros. O nosso N é o número de mols. Lembrando que o número de mols ele representa um número de partículas, moléculas ou íon. Seu valor exato é 6,02 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Aqui a gente tem o nosso R, ele é a constante geral dos gases. Se a gente, dependendo da unidade que você estiver trabalhando, ele assume um valor diferente também. Então, se você estiver trabalhando com ATM, seu valor é 0,082 e se você estiver trabalhando com Joule, seu valor é 8,3, ok? A temperatura, ela também tem que ser obrigatoriamente em Kelvin. Verifique que se você estiver na dúvida, veja o R, a nossa constante geral dos gases, ela é dada em Kelvin. Então, a temperatura também sempre tem que ser em Kelvin. Aqui, para você, caso o exercício de temperatura em Celsius, você vai precisar transformar para Kelvin, lembrando que basta somar 273, ok? Aqui eu coloquei para vocês um acontecimento um tanto curioso. Então aqui a gente tem um vagão tanque, veja que ele está esmagado. O que foi que aconteceu? Foi o seguinte, tinha uma galera responsável pela faxina desse vagão, então eles estavam lá limpando com vapor de água. Então tava de tarde e tal, né? Chegou o fim do expediente, a galera não finalizou a limpeza do vagão. Eles foram lá, fechou a válvula, deixou tudo fechado e foi embora. Falou, ok, amanhã a gente finaliza a limpeza. Beleza, e aí no dia seguinte, quando eles chegaram lá, encontraram essa cena. Parece aquelas cenas de filmes de ficção científica em que um monstro gigante foi lá e pisou sobre ele, né? Todo mundo ficou espantado, mas o que foi que aconteceu aqui? É o seguinte.
Então vamos lá. Quando a galera estava limpando nesse vagão, então ele estava aberto. A pressão interna, tanto a pressão interna quanto a pressão externa era a mesma, então estava em equilíbrio, ok? Quando eles fecharam esse vagão, então já a pressão estava em equilíbrio ainda, né? Só que aí, com o cair da noite, o que aconteceu? Começou a esfriar, ou seja, a temperatura caiu. Então a gente tem, imagina o nosso vagão funcionando como um recipiente fechado, que a gente tem as moléculas de vapor d'água, né? Então lá espalhado pelo ar. Quando a temperatura começa a cair, essas moléculas começam a se condensar. Então o nosso gás ele se condensa, ele vira líquido. Então a gente reduz o número de partículas de vapor d'água. Como consequência, nosso N cai. Então se o número de moléculas diminui, sua temperatura diminui, ou seja, um lado da nossa equação acaba reduzindo, veja aqui, ó. Se o número de moléculas cai e a temperatura cai, o volume não tem como mexer, ou seja, se esse lado cai, esse lado também tem que cair. O volume não tem como mexer, já que é o volume do nosso vagão. Como consequência, a pressão ela cai também. Então a pressão no interior do vagão ela diminui. Como à medida que a noite foi se prolongando, a temperatura foi caindo cada vez mais, chegando a tal ponto que a pressão em seu interior caiu tanto que a pressão externa foi capaz de esmagar o nosso vagão de fora para dentro. Então essa foi a explicação, ok? Beleza? Aqui tem um exercício resolvido para a gente conseguir aplicar isso. Então vamos lá. No recipiente de 41 litros são colocados 5 mols de um gás perfeito a temperatura de 300 Kelvin. Qual a pressão exercida pelo gás nessas condições? Então aqui ele te deu R 0,082 atm. Resolução, nosso número de mols. O nosso N é 5 mols, tá aqui, vamos pegar as informações que o exercício te deu. O volume é 41 litros, já está em litros. A temperatura é 300 Kelvin, também está em Kelvin. Então aqui você verifica as unidades, está tudo no nosso sistema, não precisa transformar nada. Então a gente vai usar a nossa equação, né? PV é igual a nRT. Então como a gente quer encontrar a pressão, o volume está multiplicando, passa dividindo, ok? Então substitui os valores e divide. Então a gente tem aqui o nosso P igual a 3ATM. Agora a equação dos gases perfeitos. Você fala, ué, a gente acabou de estudar a equação de Clapeyron, agora a gente vai estudar outra equação? Não. Quando a gente está trabalhando com os nossos gases perfeitos ou gases ideais, a equação é a mesma. A única diferença aqui é que a gente está trabalhando, a gente imagina que se você tem um nosso gás no seu estado que a gente chamou de estado inicial, você vai fazer um processo físico com esse gás, alguma transformação, e vai levar ele para um estado 2. Ou seja, como se trata do mesmo gás e o nosso recipiente está fechado, o número de mols é o mesmo. Então, se você pegar a equação de Clapeyron no estado 1 e no estado 2, dividir uma pela outra e simplificar alguns pontos e organizar, você vai chegar nessa equação aqui. Ou seja, essa equação nada mais é do que uma simplificação da equação de Clapeyron que a gente tem. Então aqui que PV é igual por Voto. Ou seja, você pode até usar um macete para te ajudar a lembrar. Então você tem pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial, pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Ou seja, PV é igual por Voto. Usa esse macete para te ajudar a lembrar, ok? Então a gente tem aqui a pressão também em ATM, mililitros de mercúrio, newtons por metro quadrado, o volume pode ser em litros, mililitros, metros cúbicos. Aqui você pode usar outras unidades para o volume. Fica atento que a unidade que você utiliza de um lado da equação tem que ser a mesma unidade do outro lado, senão não dá certo, ok? E a temperatura, novamente, obrigatoriamente em Kelvin, beleza? Agora a gente vai ver algumas transformações termodinâmicas, sendo a primeira dela isotérmica. Fica atento ao nome que você consegue já facilitar a sua vida, que é iso, significa igual, térmica, temperatura. Então verifica estado inicial, PV, estado final, o nosso pressão, volume, temperatura. Então a temperatura vai ser a mesma. Então a gente tem que a nossa equação PV por Voto é igual, só PV é igual por Vo, ou seja, já deu uma simplificada. A próxima transformação térmica é isométrica. Isso, igual, métrica, medida. Então, no nosso caso aqui, o nosso recipiente possui a mesma medida inicial igual à medida final. Ou seja, o seu volume é o mesmo. Dessa vez, a nossa equação fica P é igual a T, beleza? E a nossa última transformação é a transformação isobárica. Iso igual, bárica, pressão. Então, pressão inicial igual a pressão final. Nossa equação fica V igual a Voto, beleza?
exercício resolvido. Vamos lá. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm, mantendo a temperatura constante. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Que a gente tem a alternativa... Resolução. Como a temperatura é constante, então a gente se trata de um processo isotérmico, a gente vai utilizar a equação PV é igual por V. Substituindo os valores, a gente tem que a pressão inicial nada mais é do que 100 dividido por 25 é igual a 4 atm. Ok? Falou, pessoal.